Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a mais uma noite extraordinária de Provérbios para empreendedores. Vocês estão bem, gente? Quem tá on aí, manda um oi nesse chat, manda um shalom, manda como é que você tá, tá tudo bem? Tá feliz, tá contente? Chegamos aí à segunda etapa dessa semana, né? Passamos da metade da semana. Tá tudo bem por aí ou não? Airão tá on ali, ó. Marcos Fernandes, boa noite, Marcos. Quem mais tá por aí? Cláudio, Shalom, Cláudio, direto de Roraima. Boa noite, Profeta. Azaf Medeiros. Janaína Neiva. Graça e paz, Jana. O Marlonzão lá de Uberlândia. Pastor Everson, Shalom, como é que você tá aí nesse Rio Grande do Sul, tchê? Bragão, lá de Brasília, Shalom, Bragão. Shalom, Altair. Janiere também tá aí, Shalom, Janiere. Shalom, Rejane, tudo bem? Coisa boa, gente. Vamos chegando, vamos entrando. Mais uma noite de provérbios. E eu vou já soltar um spoiler, tá? O que Deus tá falando nesse texto aqui não é brincadeira, não, gente. Não é brincadeira, não. Vocês já leram aí? Quem já leu, levanta a mão. Seja sincero. Quem leu aí? Hoje nós vamos ler. Então, já que vocês estão on, coloca aqui no chat quais são os dois provérbios que nós vamos estudar hoje. Vamos ver se você tá on mesmo. Coloca aqui pra mim. Quais são os dois provérbios que a gente vai estudar hoje? Quem tá on? Quem tá on? Oh, a Bianca tá on demais, hein, Bianca? Airão, Rejane. O povo tá on, gente. Rejane, você errou, hein? É 19h20. 18 e 19. Ontem foi 17 e 18. Isso aí, 19 e 20. Coisa boa. Muito bom, Liane. Isso aí. Deus está falando muito nesse texto, gente. Jesus amado. Já quero que você prepare seu coração, prepare sua mente. Você tem trazido papel e caneta, sim ou não? Para fazer anotações. Meu Deus, gente, olha quem está aqui. Nós temos hoje a presença ilustre do meu amigo, meu irmão, Pastor Harrison. Pastor Harrison, seja bem-vindo, meu pastor. Te achei. O senhor tá aí na M8, bonitona. Conheço esse escritório aí, hein? O escritório mais lindo do Brasil, gente. Olha só, brabo demais. Shalom, meu pastor, seja bem-vindo. Quem mais tá por aí, gente? Eita, olha ele aí, diretor Júlio tá na área. Julião, seja bem-vindo, meu diretor. Ieda tá aí. A Débora e o Felipe Black estão lá, ó, dirigindo, mas estão aqui. Não perde, hein? Vocês estão bem, gente? Sejam bem-vindos. O pessoal tá on, graças a Deus. Vamos lá. Deixa eu orar pela sua vida. Ó, o meu italiano preferido tá aí também. Giovanni, beijo no teu coração, meu irmão. Giovanni tá aí também, gente. O brabo. Luana tá aí também, Luana Portela. O pessoal tá na área. Deixa eu orar pela sua vida, vamos lá? Hoje Deus vai falar muito aqui, viu? Prepara seu coração, prepara sua mente, porque hoje Deus vai falar muito, Jana. Jana, você fica bem de vermelho, viu? Combina com você essa cor aí. Parabéns. Tem umas cores que combinam com a gente, né? Acende a gente. Vamos orar? Fecha seu olho, deixa eu orar por você. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero entrar na tua presença, Pai. Para, em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Agradecer porque tu és bom, agradecer pela tua misericórdia nas nossas vidas, te agradecer, Senhor, pela tua presença em nós. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, obrigado porque nós acordamos hoje. Senhor, quantas pessoas não tiveram essa oportunidade de acordar hoje? Porque os seus dias foram contados e chegaram ao fim. Mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos deu a chance de vivermos mais. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela nossa casa.
Hoje eu quero te agradecer pelas coisas simples. Ô Espírito Santo de Deus, eu posso sentir a tua presença aqui, Pai. Eu quero te agradecer pelas coisas simples que às vezes a gente nem dá valor, porque são tão óbvias, claras, simples, mas quando a gente perde a capacidade de enxergar o simples, ai, papai. Quando a gente perde a capacidade de sentir o que é simples, meu Deus, o ar é tão simples, respirar é tão simples, é tão automático para nós. Mas é tão importante, como é ruim não poder respirar, sentir um pouco de falta de ar. Mas é simples e a gente não agradece isso no dia a dia. Hoje eu quero te agradecer, Senhor, pelas coisas simples, mas que nós sabemos que a tua mão está lá. A tua mão está lá nos cobrindo com o telhado. A tua mão está lá nos aquecendo com uma cama, uma coberta, um travesseiro. A tua mão está lá, Senhor, não nos faltando alimento, café da manhã, almoço, janta. A tua mão está, Senhor, no nosso respirar, no nosso caminhar, no nosso levantar. Obrigado, Espírito de Deus, obrigado por tudo. Obrigado pela visão, obrigado pela audição. Obrigado pelo sangue que corre nas nossas veias, Senhor. Tu és santo, tu és perfeito. Tu és maravilhoso, Senhor. O homem nunca será capaz de explicar tudo que o Senhor fez e construiu para que tudo funcionasse em perfeito estado, Senhor. Nós te amamos, te agradecemos, reconhecemos a tua soberania sobre todas as coisas. Tu és soberano. Tu és soberano, oh Espírito Santo. Tu és soberano sobre tudo, soberano sobre a terra, soberano sobre o céu. O Senhor é soberano, Pai, e nós reconhecemos a tua grandeza. Eu quero orar pela vida de cada um que está aqui, Senhor, pela vida dessas pessoas, pela casa deles, pela família deles, pelos negócios, pela saúde, pelo ministério, por pessoas que estão aqui. Nós sabemos que o Senhor está tirando da escravidão do pecado. O Senhor está se revelando a eles. Tem gente aqui que já é profundo no Senhor, já tem uma caminhada. Mas nós sabemos que tem pessoas aqui que estão começando uma caminhada contigo, se abrindo a cada dia mais, se apaixonando a cada dia mais. Eu quero te pedir, Espírito Santo, se revela para ele. Ah, Espírito de Deus, se revela para ela. Com profundidade, faz ele se apaixonar pelo Senhor como nós nos apaixonamos por ti. Se revela, Senhor, se revela. Revela-se na sua profundidade. Revela-se, Senhor, dentro do interior dessa pessoa. Eu te peço, Espírito Santo, que nessa live de hoje o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa trazer visão, estratégia, que o Senhor possa pegar aquele que está caído e levantar, que o Senhor possa pegar aquele que está exaltado, não pelo Senhor, mas exaltado pelo ego, pela vaidade, e corrigi-lo, por reposicioná-lo, para que isso não o destrua, para que isso não o leve a um caminho sem volta. Nos reposiciona, Senhor, na tua vontade, no teu querer, no teu caminho. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos pega hoje pelas mãos. Nos dá as mãos hoje, Pai. Nos dá as mãos hoje, para que a gente possa andar de mãos dadas, que a gente possa enxergar pelos teus olhos, que a gente possa ouvir pelos teus ouvidos, sentir pelo teu coração. Nos faz caminhar em graça e em favor, Senhor. Senhor, que o Senhor possa pegar essa certeza que nós temos dentro de nós, uma certeza humana, uma certeza cheia de vontades próprias, inteligência humana. Pega essa certeza, Senhor, e substitui pelos teus olhos, pela tua voz, pela tua presença, pelo teu querer, pela tua direção. Alinha os nossos pés, Pai, no caminho que devemos andar. Nos coloca com sapatos novos para essa caminhada. Prepara, calça os nossos pés. Nos reveste, Senhor, com a armadura de Efésios 6. Eu quero te pedir antes de começar, Senhor, porque eu sinto a tua presença de maneira muito forte. Senhor, pega esse que está caído, entristecido, precisando de uma resposta, de um milagre. Pega essa pessoa hoje e encontra ela aqui, Senhor. O entristecido. Pega aquele que está desistindo ou que já desistiu. Pega aquele que se esqueceu. Pega aquele, Senhor, que está fraco. Estende a mão para ele hoje, Pai. E que ele saia desta live incendiado. Mostra para ela, Senhor, que o Senhor ainda é com ela. Que ela pode ter se esquecido, mas o Senhor não se esqueceu.
porque as tuas palavras não voltam vazias, os teus planos serão cumpridos na terra, Senhor. Nós te pedimos, Pai, vem com a tua presença sobre esta live, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode digitar um amém aí, um glória a Deus. Eu espero que você esteja sentindo essa presença que eu estou sentindo aqui. Tem algo diferente nessa live hoje, viu? Tem uma presença forte, uma presença especial, uma presença de Deus. Você sentiu a presença de Deus aí? Você que está no YouTube, que você possa sentir essa presença na sua casa, na sua família. Eu não sei em que horas você está assistindo, eu não sei de onde você é, eu não sei se você faz parte da nossa comunidade ou não, mas eu oro para que o Senhor te alcance com fogo, com poder, com graça e com misericórdia. Amém? Hoje nós vamos ter uma noite muito especial. É isso, Pastor Everson. Aí, o Pastor Everson está digitando aí no chat. A presença está forte. Hoje vai ser forte, Pastor Everson. Hoje vai ser poderoso. Pega o teu Provérbios aí. Pega a tua Bíblia. Nós vamos preparar para a leitura. E hoje eu quero chamar um convidado especial. A última vez que ele veio aqui, ele já veio aqui. A última vez que ele veio aqui, Bragão, eu tive a honra de fazer a live com ele. E aí, rapaz, foi um negócio muito legal. É bom quando tem sinergia, né? É bom quando tem essa. Ela faz a diferença, né? A sinergia faz toda a diferença. Eu quero chamar esse cara aqui porque a gente tem muita sinergia. Tem hora que eu chamo ele até de pai. Mas vamos embora. E sabe o que que é engraçado? Esse eu vou deixar ele falar. Eu vou deixar ele falar. Eu quero chamar aqui com muita honra e com muita alegria. E já deixar bem claro que eu me sinto muito feliz em ser chamado para fazer live com ele, quando eu tenho reunião com ele, quando eu vou para treinamento com ele, quando eu recebo mensagem, ligação dele, eu me sinto muito feliz, porque é uma pessoa que eu amo muito, que mudou a minha vida e que hoje eu tenho a honra de poder dizer que somos amigos, irmãos, dividir palco junto, dividir treinamento junto, fazer coisas junto com essa pessoa. Hoje uma graça de Deus muito grande. Então recebo aqui com muita alegria meu irmão, meu mentor, o brabo da Brabolândia, o cavalo com K e dois L's. Com vocês, Marcelo Antunes. Boa noite, Monster. Boa noite, Pastor Michel. Boa noite, povo de Deus. É o seguinte, tá, mano? Monster, só pra começar. Roger, você no Zoom parece menor. Ao vivo você é muito maior, mano. E Amém, amém. pegar essa brincadeira e vou começar a dizer pra você. Talvez aos seus olhos você se acha pequeno, mas aos olhos de Deus você é grande. Talvez aos seus olhos você acha que você é improvável, mas Deus te chamou para ser aquele que vai confundir os prováveis na terra. Porque Deus ama a história de pessoas improváveis. Nisso consiste a sabedoria de Deus de compreender que são os caminhos dele. Eu quero dizer para vocês o seguinte: as pessoas mais relevantes que estão aqui nessa live hoje, gente, as mais relevantes que estão com a câmera aberta que eu conheço, são pessoas que eram improváveis e Deus fez com que elas tivessem uma história extraordinária. Então, eu tenho muita alegria, muita gratidão e a responsabilidade ela é imensa, né? O pastor Michel me chamou hoje e falou: Antunes, o pastor César perguntou se você poderia estar na live hoje comigo. Eu, de prontidão, falei: claro, com toda certeza. Porque essa é uma das formas também da gente honrar a liderança do pastor César, podendo dar cobertura para ele em momentos que são necessários. E aqui, mais uma chave para você, só para a gente começar. Aqui começa a demonstrar que a liderança dele realmente é uma liderança muito eficiente, porque os grandes líderes são aqueles que conseguem desenvolver pessoas, e o fato deles desenvolverem pessoas faz com que a presença deles não seja necessária. Um grande líder faz com que as pessoas cheguem e a sua presença não seja necessária, porque cria pessoas com um patamar, com uma visão, com o mesmo DNA, com o mesmo propósito. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Tem pessoas aqui que Deus quer dar uma virada. Tem pessoas aqui que Deus quer dar um upgrade. Tem pessoas aqui que Deus quer mudar a estação.
Só que assim, eu acho que tudo na vida é frequência, gente. Tudo na vida é frequência. Você pode até achar que o que eu vou te falar aqui é bobagem, mas não é, porque tudo na vida é frequência. A atenção é poderosa, o que você foca expande. E se eu fosse você, eu ligaria era a sua câmera. Você está ligado na frequência aqui da sintonia do céu. Aline Santos, Deus tem uma virada para sua vida. Você está achando que vai aí ficar, que vai ser pequeno, que Deus vai fazer na sua vida, na sua história? Não vai ser pequeno, não. Deus vai pegar a sua vida para confundir a vida de pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão falar: como ela? Como que ela conseguiu? Porque é Deus na sua vida, é Deus na sua história. Fábio Schuch, Deus tem uma nova estação para você, meu irmão. Tem uma nova estação. Você já chegou em um nível muito alto de resultado. Só que Deus vai te levar num nível mais profundo de conhecimento da profundidade de Deus. Deus está preparando para você um tempo aonde você vai receber da parte de Deus chaves de sabedoria para que você possa entrar em níveis maiores de compreensão. E aquelas perguntas que estão dentro de você e que para você estão sem resposta, Deus vai responder. Aquilo que você buscou nos livros, Fábio, Deus vai fazer com você o que ele fez comigo em 2023, quando ele falou para mim assim: larga todos os livros, para de ler tudo, porque o que eu tenho agora é comigo. Eu, Espírito Santo, vou te ensinar. Existem tempos, existem estações de leitura, existem estações que você vai ler mais, que você vai ler menos, mas você precisa estar ligado na frequência do céu, é na sintonia fina. Então, Pastor Michel, eu quero agradecer também, né, por essa reciprocidade, esse tempo que nós caminhamos juntos, desde 2018, quando você veio fazer parte da minha equipe, e de lá para cá, quanto foi lindo ver o desatar de Deus na sua vida, meu irmão, o desatar de Deus de Deus na sua história. E se Deus desatou a sua vida, tem mais vidas aqui que Ele quer desatar. Tem pessoas hoje que estão vivendo problemas e elas acham que não tem saída. Elas estão diante de problemas e falam assim: esse problema aqui não tem saída. É esse tipo de problema que Deus gosta. É nessa hora que Jesus se apresenta. Ele fala: agora que você não dá mais conta, que você acha que você. Não, Pastor Michel, vai ser pesado. Uma pessoa chegou lá para mim na conferência lá do ano do nascimento, faltando 3 minutos para começar a conferência e abrir a porta já. A pessoa chega para mim e fala assim: Antunes, você tá nervoso? Não nervoso de bravo, tá, gente? De irritado. Não, tipo, nervoso assim. Você tá com frio na barriga? Vai te dar dor de barriga? As perninhas tá tremendo aí porque vai começar a conferência? Aí isso que eu falei pra ele, pastor Michel. Eu falei: é claro que eu tô nervoso. Porque o dia que eu não tiver nervoso pra fazer isso aqui, significa que eu tô fazendo na força do meu braço. E na força do meu braço, eu nem entro. Então, o que que você precisa compreender? Não é na força do seu braço, mas Deus tem coisas grandiosas. Deus está te treinando nas adversidades. Deus está te treinando nas adversidades. Altair Anderson, Deus está te treinando nas adversidades. E a palavra de Deus manda dizer para você hoje: diga ao fraco, eu sou forte. Porque em Deus faremos proezas, pois Ele mesmo calcará os pés os nossos adversários. Deus tem um tempo de virada na sua vida. Pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar: meu Deus do céu, o que que aconteceu com a vida do Altair? Como que pode ele ter saído de Manaus para vencer desse jeito? Como que pode? E pessoas vão olhar para você e você vai inspirar histórias. Tem pessoas aqui, Pastor Michel, que Deus vai dar uma virada e elas vão se tornar pessoas inspiradoras. Tem gente aqui que acha que não tem inspiração, mas Deus já está gerando dentro de você inspiração. Roger, o chamado de Deus para sua vida, Deus colocou dentro de você um DNA de liderança. Só que aquela pessoa que tem o DNA da liderança, ela precisa entender uma coisa. Eu vou começar já só dando uma pincelada aqui, já vou pedir para o pastor Michel conduzir aí. Pastor Michel, sabe o que acontece? Um líder precisa aprender Nossa, meu Deus do céu. Solta a bomba. Roger, um líder precisa aprender a amar a correção. Líderes aprendem a amar a correção, porque correção, sabe o que acontece com correção? Correção é bisturi, não é castigo. É Deus entrando de forma profunda nas páginas da sua história. Mas o chamado de Deus para a sua vida, Roger, é um chamado de liderança. E aqui na minha tela tá você
tá a Michele, embaixo da Michele tá o pastor Salmon Melo. A mesma unção de liderança que Deus quer desatar na sua vida, quer desatar na vida do pastor Salmo. Só que o pastor Salmo, ele precisa entender uma coisa. É como se Jesus chegasse para ele hoje. E Jesus dissesse para ele a mesma coisa que Jesus falou na Bíblia. Sabe o que, pastor Michel? Jesus chega para os discípulos e pergunta: Por que sois tão tímidos? Pastor Salmo, Deus manda você largar o espírito de timidez. Deus manda você abandonar esse espírito de timidez, porque Ele não te deu o espírito de medo, mas sim de ousadia e de intrepidez no Espírito Santo. Você precisa subir o nível da sua intrepidez para você chegar no nível de liderança na mesma unção que está na vida do Roger. Não perde tempo, não. Pede aí no chat o telefone do Roger e quando acabar essa live você faz uma ligação para ele, porque tem uma palavra da parte de Deus, uma direção da parte de Deus de liderança na vida dele para recair na sua vida. E todas as vezes, Roger, que você estende a mão para alguém, Deus estende a mão para você. Aprendi isso com o pastor César. Isso é um mover, é um mover. Você não está entendendo, nós ainda estamos debaixo de uma onda, debaixo de uma nuvem, debaixo de uma atmosfera profética. Existe ainda uma atmosfera profética aqui que foi gerada lá no ano do nascimento. Tem coisas que vão nascer. Pastor Harrison, enquanto você está coçando a sua cabeça aí, e você está nessa posição de espectador, de introspecção, de meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu vou dizer uma coisa também para você. Júlio César, diretor da Sete Capital de Curitiba, recebeu um prêmio lá, honra ao mérito, como destaque contínuo em performance de vendas. Tem uma chave de negócio. É uma chave de negócio, Julião, na sua vida, para a vida do pastor Harrison. Pastor Harrison, pede o telefone do Júlio aí, faz uma ligação para ele, que o Júlio vai liberar um. É como se fosse. É como se eu percebesse assim. É um mapa, Julião. Você vai falar para o Harrison coisas que ele precisa fazer, e isso vai funcionar na vida dele como se fosse um roteiro. É algo que ele vai, se ele executar o que você está falando, Deus vai mudar mais uma vez a estação dele. Pastor Harrison Gomes, sabe quando Deus mudou sua estação, quando você trabalhava lá na rodoviária? A mesma coisa que Deus fez com você quando você saiu do trabalho na rodoviária. O César foi morador de rua na rodoviária. Você foi um trabalhador na rodoviária. Existe uma unção de empresariado que está na vida do pastor César, mas que também vai chegar na sua. Só que você já estava num outro patamar. Só que existe aquela mudança de nível quando você sai lá de um trabalhador da rodoviária, quando muitos desacreditavam de você, quando as pessoas olhavam para você e falavam não vai dar certo, as pessoas olhavam para você e falavam assim, como ele quer casar com a Sara, como que ele vai conseguir manter esse casamento? E Deus tem te abençoado, Deus tem te honrado, Deus já te deu filhos. Só que existe uma nova mudança de estação. Você teve lá no ano do nascimento? A gravidez é isso, 9 meses de gestação. Gestor, gestor, gestor. Só aparece, pastor Michel, só se torna evidente no décimo. No 10 é que torna evidente. Então, o ano que vem, a sequência é 10, é o ano da completude. No 10 vai aparecer aquilo que estava sendo gerado. Em 2026 tem uma mudança de estação para a vida dele, mas existe um deliberar da parte de Deus que está na vida do Júlio César, diretor da Sete Capital. Pastor Michel, vamos lá com você. Ai, Marcelo Antunes, meu Deus do céu. Eu falei que tinha uma presença diferente hoje aqui. Eu já comecei falando, eu tô sentindo. O pai tá na Pastor casa. Michel, pronto, ligou a câmera, vai receber. A Perla Prado ali, ó, tá ali, tem um leão e uma leoa ali atrás dela. Existe uma unção de governo na vida dessa moça, uma unção de excelência. É unção de excelência na vida dela. Só que Deus precisa aperfeiçoar coisas dentro dela. Existem chaves hoje aqui em Provérbios. Quando for ser ministrado Provérbios, Perla, fica muito atenta, porque dentro daquilo que vai ser ministrado aqui vão existir chaves particulares, como se fossem ajustes de Deus para sua vida. O pastor Michel ele brinca dizendo o seguinte: quando eu falo com ele, eu falo com ele, Pastor Michel, eu preciso conversar com você. Eu falo com ele, é a chave de fenda do céu. Ele fala que quando eu falo isso com ele, ele fica até preocupado. Mas às vezes é um ajustezinho que precisa para que não perca a estrutura. É mais ou menos isso na sua vida. É um pequeno ajuste para te dar estrutura.
É um ajuste de estrutura para que Deus possa concretizar coisas que ele já começou na sua vida. Mas existe na sua vida uma unção de governo, uma unção de excelência. Mas a unção de governo e de excelência, ela precisa ser acompanhada de sabedoria e ela precisa ser acompanhada do que eu falei aqui, eu não sei se você estava na hora. Um líder precisa amar a correção. Não despreze a correção. Ame a correção. Não leve para o coração. Faça com que isso venha a ser norte e destino para a sua vida. Vamos lá, Pastor Michel. Agora vamos. Vamos nessa, vamos nessa. Eu vou falar um negócio pra você, tá? Pra vocês que estão aqui. O Antônio estava entregando as palavras que o Senhor gerou no coração dele agora. E eu vou te falar um negócio, aperta o cinto. Aperta o cinto porque, ó, faz um ato profético aí, vai. Aperta o cinto aí, profeticamente falando. Aperta o cinto, faz esse gesto de apertar o cinto, porque eu vou te falar um negócio. O que Deus foi gerando aqui não é brincadeira. O que Deus está gerando aqui hoje não vai ser pequeno. Não vai ser pequeno, vai ser um desatar hoje aqui. Então, eu já quero começar a leitura de Provérbios. Nós vamos ler os dois logo de uma vez, tá? Provérbios capítulo 19, Provérbios 20. Então, pega a sua Bíblia e vamos para a leitura, porque depois a gente vem só realmente trazendo os entendimentos e as chaves do céu vão fluir aqui. Amém? Provérbios capítulo 19. Hoje nós vamos seguir na versão NVI. Ah, foi uma versão boa que a Caleb trouxe ontem. Vamos seguir nela. Olha só. Melhor é o pobre que vive com integridade. Ah, capítulo 19, versículo 1, tá? Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Versículo 4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos, embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontram em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo. Meu Deus do céu. Versículo 10, hein? Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar príncipes. Meu Jesus. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Já circula isso aí, gente. Ó, versículo 10 e 11, duas pedradas. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece os mandamentos persevera. Desculpa, quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver em um homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme
pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato. Versículo 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Meu Deus. Versículo 25. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Meu Deus, que versículo forte. Anota esse daí também, versículo 28. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Versículo 29 e último versículo do capítulo 19. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Capítulo 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não era, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? Quando o rei se assenta no trono para julgar, com um olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Versículo 12. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Meu Deus do céu. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois da areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Anota esse versículo aí, versículo 19. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, ele dará vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas. Não o agradam. Perceba que esse versículo repete nos dois capítulos. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Esse versículo aqui é poderoso, viu, gente? Meu Deus, versículo 25. 26 em diante. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar.
O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. Marca esse também, versículo 28. Vou até selecionar aqui também. Vou pintar ele aqui de amarelo. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. 29. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Olha o Antunes aí. Versículo 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Que texto poderoso, 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 poderoso. Eu acredito que se. Eu fiz uma seleção aqui do texto mais cedo, e eu vou te falar: se eu for soltar tudo aqui, tudo que Deus vem falando, tudo que eu fiz anotação, nós vamos passar aqui pelo menos até umas 9 da noite. Então preste atenção. O Antônio já tá inspirado aí. Hoje eu vi que ele tá on, ele tá querendo o jogo hoje. A última vez ele começou com não me inspira não, pastor Michel. Hoje ele já chegou com dois pés no peito, entendeu? Já chegou. Vamos pegar fogo aqui hoje. Airão, versículo 2 de Provérbios 19, vai dizer assim, ó, no versículo 2. Meu Deus, entrou uma propaganda aqui na Bíblia. Sai, espírito maligno. Olha só, propaganda na Bíblia agora, gente. Tem lógica? Versículo 2 de Provérbios 19. Olha o que está dizendo. Já seleciona esse texto aí. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Não é bom ter zelo, meu Deus do céu, sem ter conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Esse texto está dizendo para mim e para você que ter zelo sem direção é um desperdício. Eu selecionei esse texto porque Deus tem falado muito comigo. Eu estava na mentoria, Antunes, esses dias, e aí o mentorado, eu dei uma canelada nele assim, ó, daquelas que você me ensinou, sabe? Aquela que pega o cotovelo assim, ó, no supercílio, ele tem que tomar 18 pontos depois dessa daqui. Eu dei essa nele, e aí ele ficou meio torto assim comigo, falei, esse aqui não volta mais. Quando deu na semana, ele me ligou. E ele me ligou falando, cara, eu me vi exatamente no cenário que você falou pra mim. Eu tô cheio de zelo, o cara tem um potencial. O cara tem um potencial, irmão. Um potencial absurdo. Deus entregou a mente, Deus entregou a ideia, Deus entregou força, Deus entregou tudo. Sabe quando você olha pra pessoa e você fala, cara, tá tudo na mão dessa pessoa. Só que a pessoa ela não consegue se destravar porque ela tem um nível de zelo, um nível de cuidado, um nível de eu estou planejando, eu estou gerando um plano, uma estratégia, um desenho, eu tô armando algo, eu tô criando um plano, eu tô projetando. Mas presta atenção, projetar sem caminho, projetar sem direção. É, Imagina só, a pessoa não está nem sabendo o que Deus entregou para ela, mas está planejando algo. Não vai sair do papel. Eu preciso que você entenda. Essa é uma armadilha para esse tempo. E eu consigo com certeza enxergar muitas pessoas dessa forma. Eu não sei se você está assim ou se você está se sentindo desse jeito. Como, pastor Michel? Os entendidos que lá dentro do seu coração tem alguns tipos de pessoa que eu vou enfiar o dedo na sua ferida hoje aqui. Eu preciso fazer isso. Não para te machucar, mas para te curar. Tem alguns tipos de pessoa que eu preciso botar o dedo hoje aqui. Uma delas é o tipo de pessoa, Aires, que ela sabe que ela está procrastinando. Ela está dando desculpa disso, daquilo, mas ela sabe que no fundo, ela não está planejando bolhufas nenhuma. Ela está literalmente ano após ano, dia após dia, procrastinando. Aquilo que Deus já gerou no coração dela. Olha, o Aires até colocou aí, ó. Planeja por impulso, matando o plano. Só quer a sensação de planejar. Ai, papai, Deus está na casa. Presta atenção. Para de ter medo de perder aquilo que você ainda nem tem. Para de ter medo de colocar a cara no jogo. Para de ter medo de começar a entrar em ação. Eu preciso que você seja hoje ativado por uma atmosfera de coragem, por uma ativação, porque você está com medo de fazer nascer algo que Deus já colocou dentro do seu coração, mas você não entendeu que você ainda não tem. Ah, mas
E o que que vão falar de mim? O que que vão pensar? O que que a minha família vai dizer? O que que meus amigos vão pensar? O que que é isso? O que que é aquilo? Preste atenção em nome de Jesus Cristo. Eu preciso que o Espírito Santo, em nome de Jesus, te pegue hoje de um jeito, te sacuda, sacuda essa sua roupa, tire a poeira do seu sapato, faça alguma coisa, nem que ele te dê uma banda para você entender, mas você precisa ser hoje envolvido por uma atmosfera de ativação para você entender. Ele te deu a capacitação, ele te deu o projeto, a capacidade, mas você precisa de direção, você precisa entrar em ação, você precisa ser ativado. Para de ter zelo por aquilo que ainda não nasceu. Para de ter zelo por aquilo que você ainda não teve coragem de tirar do papel. A hora de ter zelo é a hora que o negócio já está andando, de tomar decisão. Meu irmão, em nome de Jesus, entra em ação, porque a coragem sempre vai vencer a estratégia no começo. No começo das coisas, você precisa de coragem. No começo das coisas, você precisa entrar em movimento. Ah, eu vou falar com alguém hoje aqui, porque Deus está dizendo que tem gente que precisa entrar em movimento. Você precisa entrar em movimento. Você está pedindo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ei, Deus já te deu. O que você precisa é sair do lugar. Você está muito, ó, eu estou zelando. Zelando o quê, rapaz? Levanta, faz alguma coisa. Bota esse projeto para andar. Não é hora de ter zelo. O Senhor manda te dizer, é hora de ter coragem. É hora de ser incendiado. Porque eu vou te falar, uma coisa é quando você tem pressa. A pressa não. A pressa, Marcelo Antunes, a pressa, ela fabrica problemas que um dia a sabedoria vai ter que resolver. Eu não estou falando para você ter pressa. Eu estou falando para você começar alguma coisa. Eu estou falando para você sair desse estado de letargia. Sair dessas desculpas. E eu não vim aqui enfiar a mão em você como ferida para ser acusador. Acusador é Satanás. Eu vim aqui, ó, riscar o fósforo que o céu me entregou nessa tarde para jogar nessa gasolina em cima de você e dizer: tá na hora de você entrar em ação, meu irmão. Tá na hora de você fazer alguma coisa. E para você que já fez, você tá achando que não vai ter para você não? Vai ter para você sim. E eu até levantei. Mostra, tem gente que já fez coisa, mas não entendeu. Tá na hora de você voltar a ter resultado. Tá na hora de você parar de viver de palavras antigas, histórias antigas. Ah, eu já fiz. Ah, eu já fui. Ah, porque eu fiz. Ah, porque eu era. Você não tem vontade de viver algo novo de novo, não? Porque o mesmo Deus que fez você viver é o mesmo Deus que está aqui hoje dizendo: eu estou ativando quem ainda não começou, mas eu tenho um tempo novo para aqueles que já conquistaram, que já fizeram. Deus não te trouxe até aqui para você achar que já venceu. Deus não te trouxe até aqui para você ficar contando historinha. Preste atenção, eu vim aqui te ativar. Eu estou hoje ativado, Marcelo Greco. Eu vim aqui ativado hoje para dizer para a gente que já fez alguma coisa. Ai, 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 ai. Marcelo Antunes, já abre seu microfone, que eu já vou passar para você. Eu já quero falar para você que já fez alguma coisa, já teve resultado, já expandiu, já cresceu, já tem seu negócio, já fechou, já abriu, já. Você que tem história, escuta isso aqui, que isso aqui é para você. E eu já largo na mão do Marcelo Antunes porque eu quero ouvir ele. Presta atenção. Deus não terminou. Deus não chegou ao fim da sua história. Porque se fosse o fim, escuta, você já não precisava estar mais aqui. Se ele tivesse acabado, Deus já podia ter te recolhido. Mas como você está vivo, bonitinha, acordando de manhã, fazendo as coisas acontecerem, escuta, Deus ainda tem um propósito com você na terra. Não terminou. Aquilo que o Senhor começou, não terminou. Ai, mas já tá bom para mim. E que ego? Quem disse que Deus está pensando em você? Quem disse que porque já tá bom para você? Ah, não, mas Pastor Michel, eu saí da pobreza. Poxa, eu saí lá da favela. Eu saí de não sei aonde. E Deus lá tá perguntando de onde você saiu. Ah, mas eu já cheguei aqui num nível muito bom. Eu já ganho aqui meus milhares por mês, meus milhões por mês. E quem tá perguntando quanto você ganha? A pergunta aqui não é de onde você saiu ou aonde você chegou. A pergunta é: Deus acabou o projeto? Deus acabou o plano?
Não é sobre o quanto você queria, é sobre o quanto o céu determinou, é sobre o quanto o céu quer fazer. Tá na hora de você entrar em ação, filhão, porque Deus vai fazer muito mais, muito mais. Tem muito mais pessoas para serem alcançadas, muito mais pessoas para serem impactadas, muito mais pessoas para sair de cenários de onde você saiu, para chegar em destinos extraordinários. Marcelo Antunes, deixa Deus te usar. Ô, Pastor Michel, deixa eu te falar uma coisa aqui. É muito louco isso, o discernimento, né? As impressões que são causadas no nosso espírito. Então eu já vou começar dando etapa na cara. Ô, Fábio, isso aqui não é live de Pix, não, tá? Que tem dois caras aqui fingindo que tá profetizando pros outros, pra depois ficar pedindo Pix, tá? Isso aqui não é live do Pix, não. Então, só pra dar um tapa na cara de todo mundo aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Mas quando você foi falando, Pastor Michel, foi me dando uma impressão no espírito. Sabe qual que era a impressão? Você já viu aquelas árvores de mangue? Que elas ficam com as suas raízes todas Sim, podres, mas elas sim. estão seguras no mangue? Tem gente aqui que tá. Eu só não vou falar o nome aqui pra não expor, tá? Mas tem pessoas aqui que estão no nível de letargia, irmão. Estão no nível de letargia horrível. Um dia eu tava lá em Caxias do Sul, o camarada veio e pediu pra eu orar por ele. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a rodar ele. Comecei a rodar o cara na oração, rodar, rodar, rodar. Eu fiquei rodando o cara e orando. Eu falei assim: isso aqui, sabe por que eu tô te rodando? É pra você entrar em movimento, porque a sua vida tá muito parada. É hora de você entrar em movimento. Tem pessoas aqui, presta atenção, sabe qual que é o grande problema? A Bíblia diz que no Senhor nós já temos o sim, já temos o amém. O que está faltando você tomar posse? Deus já te deu todas as coisas, todas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não está falando algumas coisas, poucas coisas, ou aquelas coisas. Ele está falando que todas vão ser acrescentadas. Tudo o que você precisa já está acrescentado. Só que você precisa mudar a tua frequência, você precisa mudar a tua dimensão. Só que eu tô falando, gente, de frequência, isso é uma coisa muito séria. Eu acredito muito que o nível de dispersão que a gente tá, ela cria um impacto, às vezes de resistência para receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Eu não sei como que você consegue entrar numa live dessa e ficar com a câmera fechada, a não ser que você tenha realmente um impedimento. Mas se você tá aqui, cara, vive o momento, entra de cabeça, porque hoje Deus pode ter uma palavra que vai mudar o seu destino. E isso aqui vai começar a ativar coisas realmente dentro de você. Você falou isso aí, me fez lembrar de um vídeo que eu gravei uma vez numa edição. Você estava junto lá comigo lá, fazia parte da minha equipe. 2019 in One Day. Eu fiz, foi tão bombástico em One Day que eu tive que fazer duas edições em Brasília. E uma delas foi lá no Teatro da Livraria Cultura do Shopping Guatemi. E aí eu me lembro que naquele dia, quando eu pisei naquele palco ali, Deus me deu uma coisa e eu falei: é muito legal você contar as histórias dos outros. É muito legal você contar o testemunho dos outros. Mas chegou um tempo de você contar as suas próprias histórias. Chegou um tempo de você contar os seus testemunhos. Pare de contar o testemunho dos outros e pare de contar suas histórias antigas. Porque tem pessoas aqui que estão se prendendo a histórias antigas. Tem gente aqui que é tão Pastor Michel, tem gente aqui que é mimizento demais. Todas as vezes que você conversa com a pessoa é uma lamúria terrível. É uma lamúria terrível. Não muda a rotação, não muda. É como se, vou falar de uma forma muito antiga. Tem pessoas que precisam mudar o disco, irmão. Imagina, você pega lá um LP, pega aquele LP lá, tira ele e coloca outro. Você tem que mudar o disco, você tem que mudar a tua fala, você tem que mudar a frequência da sua vida para que coisas novas da parte de Deus sejam ativadas. Para com esse sentimento de pequenez, porque Deus não te fez para ser pequeno. Uma coisa Deus me falou no Dínamos, no treinamento Dínamos que eu fiz aqui em Brasília. Foi algo para aquele tempo, para aquele momento, para aquela estação, mas eu vou repetir aqui. Deixa eu só te dizer uma coisa: cada um de vocês, a Aline Duarte, a Zaf, Braga, o Tarlin, o Aires, o Roger, Pastor Michel, o Mauro, eu, o Matheus, o Júlio lá de Curitiba, nosso diretor, Liene, Luísa, o Caleb, a Leila, o Marcos Fernandes, Altair, o Greco, a Perla, Jaqueline, o Harrison, Michele, Regiane, Bianca, Kelly, Marlon, Lilian, Wallace, Caroline, o Pichon, Ieda, Janiere, Jonathan, Andreus, o Fábio, a Jaqueline, o Sandro, a Iaci, a Larissa, a Vanusa, a Ana Paula, a Ana Maria, tá dando certo, pastor, estão ligando a câmera. A Maria Aurivina, o Augusto lá de Blumenau, a Tayana, o Micael, a Aline Santos, o Cláudio, a Grace. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui.
Não aceitem o Andreus. Andreus, você é o último que eu falei. Andreus, vai para você essa. Mas não é só para você, não, tá, Andreus? Isso aqui é para mais pessoas. Não aceite ser menor do que Deus te fez para ser. As pessoas não vão determinar o seu tamanho. As pessoas não vão determinar o seu tamanho. Não aceite ser menor do que Deus te fez. Deus te fez, e a Bíblia diz que de glória e de honra o coroaste. A Bíblia diz que Deus te fez um pouco menor do que ele, e de glória e de honra o coroaste. Não aceite ser menor do que Deus te fez. A pergunta para hoje, sei lá nem que dia que é hoje, é 21 de outubro, sei lá que dia que é. 21, 22, 23, não sei mais, 23, eu tô ficando doido. Eu não sei nem o ano que a gente tá mais. Que dia que é hoje, pastor? 23, 23 de outubro de 2025, é isso? 25. 2025. Eu tô falando sério, tá, gente? Às vezes eu me perco no tempo, às vezes eu fico meio em Nárnia. Deixa eu dizer uma coisa pra você aqui. A pergunta pra hoje: a vida que você tem, ela glorifica a Deus? Se você fosse embora hoje desse mundo, Hum. você iria embora tendo cumprido o propósito que Deus colocou para sua vida, para sua existência? Você seria do tamanho que Deus Meu te projetou? Deus. Janiele Bernardino, você seria do tamanho que Deus te projetou. Janiele, não é do tamanho que o seu pai biológico te projetou, que a sua mãe biológica, que o seu irmão Andreus acreditou, não é do tamanho que a sociedade acreditou. Eu não quero nem saber, que se dane a sociedade, que se dane a família, não quero saber. Eu quero saber é se você se tornou do tamanho que Deus te criou. Deus te chamou para que você possa ser grande, para você possa expressar. Mas tem momentos, aí o Mauro tá lá, mas meu Deus do céu, mas você não sabe da minha situação. Blá, blá, blá. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ei, preste atenção, eu vou falar isso aqui e aí eu vou te devolver, pastor, para a gente entrar mesmo no Provérbios. Porque deixa eu falar uma coisa, só para começar a quebrar tudo aqui. Deus, ele gosta das coisas organizadas, mas o Espírito Santo tem hora que ele quebra protocolo, porque ele quer falar com alguém. Eu quero nem saber, o estudo é de provérbio, o cara fugiu do texto. Deus quer dar destino para alguém. E de repente você é a pessoa que vai receber um destino novo da parte de Deus, para que você possa ressignificar coisas e áreas da sua história. Mas hoje a pergunta que você tem que se fazer é: será que de fato eu estou sendo do tamanho que Deus me chamou para ser? E aqui você começa a criar um nível muito maior de conexão, porque você não sabe meu problema. Antônio, você não sabe meu problema, você não sabe minha dificuldade, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Ah, é fácil para você falar. Você não conhece minha vida. Ei, respira. E nem você conhece a minha. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não sabe os desafios que eu enfrentei. Você não sabe os desafios que eu enfrento até hoje. Pastor Michel, você não sabe os desafios que ele enfrenta. Os desafios que ele enfrentou e enfrenta até hoje. Você não sabe, vocês não sabem o preço que a gente paga para a conferência acontecer. Vocês não sabem os níveis de ataque espiritual que acontecem antes dessas conferências. Vocês não ficam nem sabendo. Mas a pergunta é: você vai se acovardar? Você vai aceitar essa posição? Você vai aceitar essa posição de recuo? Porque o inimigo tem tentado fazer você recuar. Ele tem tentado te amedrontar, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor está na presença. Quando você tem a presença, ela tira fora este medo. Então eu quero dizer para você o seguinte: sabe o que acontece? Talvez você esteja vivendo por cenários de dificuldade, mas um dia o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. São as dificuldades que colocam emoção na nossa história. O que torna a nossa história bonita, o que Uau. torna a nossa história impactante, o que torna a nossa história poderosa, o que torna o nosso testemunho forte e inspirador são as dificuldades. Elas colocam emoção na nossa história. Então, se está tendo luta pesada, é porque Deus quer criar um grande testemunho. Se está tendo muita dificuldade, é porque Deus quer criar uma virada. Só que ao mesmo tempo que eu falava isso, pastor, e eu via pessoas concordando aqui, tipo, é isso mesmo, é para mim, meu Deus, é para mim. Eu quero dizer para você que você sabe quem que eu estou dizendo agora. Se você vai sentir uma identificação no espírito, respira aí. Não seja mau caráter e não se esconda atrás da sua falta de organização. Porque tem coisa que não é Deus, não, tá? Tem coisa que não é Deus te apertando para criar emoção na sua história, não. É falta de caráter, é falta de organização, é falta de gestão, é falta de autorresponsabilidade de você olhar para a sua vida e falar: eu sou responsável pela vida que Deus me deu. É claro que a gente precisa saber e declarar. Jesus ele falou: sem mim nada podeis fazer.
Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tudo, absolutamente tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, quem eu me tornei até agora, eu só me tornei única e exclusivamente pela graça de Deus. Não é pela minha capacidade, é pela graça, é pela presença, é pela obediência, são pelos princípios, são pelos valores. Então, a gente precisa olhar para isso, mas não se esconda atrás do que você está se escondendo, porque tem gente aqui que precisa, sabe do quê? É de um ajuste, Pastor Michel, de falar assim, cara, eu preciso mudar a estação da minha vida. A Bíblia diz: aquele que pecava não peque mais. Aquele que errava, não erre mais. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: tem coisas que literalmente fazem parte da ativação de Deus na sua vida, tem coisas que é sim uma palavra de encorajamento para você, porque tem luta às vezes que você está passando, você não está entendendo, e aí você vai compreender que às vezes é Deus colocando mais emoção na sua história para deixar a sua história mais bonita. Mas tem gente que está faltando olhar para dentro e falar: eu preciso assumir a responsabilidade. Porque eu vou te passar a palavra, pastor, mas eu quero dizer uma coisa aqui muito pesada. Sabe qual que é o grande problema? As pessoas querem viver algo que elas nunca viveram, sem nunca pagarem o preço que elas nunca pagaram. Meu Deus. Então eu quero viver algo extraordinário. Você já pagou o preço? Ah, eu quero restaurar meu casamento. Você pagou o preço? Qual foi o maior jejum que você fez? Quantas madrugadas você acordou 3 horas da manhã para orar pelo seu casamento? Orar pela sua casa, orar pelos seus filhos, orar pelas suas finanças. A Bíblia diz: o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Uma outra versão vai falar: o reino de Deus é tomado por violência, e os violentos se apoderam dele. É ser violento, irmão. É ser violento, você está na guerra. Ou você acha que lá na guerra, lá, você está numa guerra lá com o Hamas lá, os caras só com um fuzil. Aí você vai: não, vamos conversar. Conversar, você chega atirando. O inimigo não tem conversa, é guerra, é guerra. Não tem conversa, é guerra. Quando você vai, me faz lembrar daquela música, Pastor Michel, que diz: eu entrei no terreno do inimigo e tomei tudo o que me roubou. Você precisa entrar, você precisa tomar, você precisa se posicionar, mas é guerra. Então, em guerra, você precisa ter postura de guerra, cara de quem está indo para a guerra, fisiologia de quem está indo para a guerra, atitude de quem está indo para a guerra. Mas você precisa virar a chave da sua vida para que você verdadeiramente saia dessa posição aí. Não seja essa árvore de mangue, fedida, horrorosa, com as raízes podres, mas que está preso lá naquele lodo, naquela lama. Tem gente que está igualzinho a árvore de mangue. Só não vou falar o nome para não expor. Pastor Michel. Tem uma frase que eu gosto muito, Monster. A frase, ela é clichê, mas ela é muito boa pro versículo que a gente vai entrar agora. Nós vamos pro versículo 3 de Provérbios 19. Mas antes de eu ler o versículo 3, a frase é o seguinte: não reclame daquilo que você tolera. Não reclame daquilo que você aceita. Não reclame daquilo que você tolera. Olha o que o versículo 3 de Provérbios 19 vai dizer. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Parteado o texto. Parteado. Eu vou ler de novo, que é para ver se fica claro na sua mente. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Às vezes você está achando que a ruína da sua vida está vindo por A, por B, por C, por D. E aí vem a Bíblia e diz: é a insensatez do seu coração. É a insensatez das suas ações. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Olha isso. É o coração dele, é o comportamento dele, é a forma como ele enxerga as situações que está arruinando, mas ele fica brabinha com o Senhor. Eu preciso que você entenda isso nessa noite, porque o que nós estamos trazendo aqui fala muito sobre autorresponsabilidade, Marcelo Antunes. O que a gente está trazendo aqui hoje fala muito sobre assumir o protagonismo, assumir a responsabilidade. Ei, eu preciso falar para você, em nome de Jesus Cristo, para de colocar a culpa dos outros pela sua falta de ação. Para de colocar a culpa nos outros porque o seu casamento está desse jeito. Para de colocar a culpa nos outros porque a sua vida financeira está desse jeito aí que tá. Para de colocar a culpa nos outros porque você está gordo, porque você está magro, porque você está. Para de colocar. Eu vou falar igual o pastor Samuel J. Marques lá na conferência. Ah, mas é o meu biotipo. Aham. E quem mais acredita nisso aí? Ou é só você? Para de acreditar nisso aí.
Para de dar desculpa. Para com isso, porque o que a Bíblia está dizendo é que é a insensatez que está trazendo ruína para as áreas da sua vida. Muitos, monstros, eu vou soltar essa daqui. Muitos estão culpando Deus. Tem um monte de gente aí culpando Deus, Jesus, o Espírito Santo. Estão culpando alguém. Estão culpando alguém. Tem um monte de gente aí culpando o céu pelos resultados da própria imprudência, pelos resultados da própria falta de ação. Ah, Aires, eu vou entrar, Aires. Eu vou entrar. Olha o Aires aí no chat. Aires, você tá crente hoje demais, Aires. Meu Deus do céu. O Aires colocou aí, ó. Até quando o arroz queima? Ai, meu arroz queimou porque Satanás. Mas não foi você que foi assistir TV, não? Não foi você que foi pro TikTok, pro Instagram, perder tempo? Presta atenção, crente. Escuta, o que nós temos que sair daqui dessa live hoje é incendiado para que você entenda. Você precisa entrar em ação. E você precisa parar de botar a culpa nos outros. Seja no céu, seja na terra, seja no inferno. Tem muita coisa na sua vida que você está botando culpa em Satanás, mas o Satanás que está destruindo sua vida é você mesmo. Presta atenção. Olha para suas ações, olha para o que a Bíblia está dizendo. É a estutice, é a insensatez do próprio homem que está arruinando sua vida. Você precisa parar de ser imprudente. A liderança madura, o homem, a mulher quer. Ah, mas eu não sou líder. Eu já falei, você é líder pelo menos de você mesmo. Todos foram chamados para o ministério da liderança. Todos foram chamados para ser governantes. De Gênesis a Apocalipse, o projeto de Deus para a sua história, o motivo da sua criação e da sua existência é que você governe, que você lidere, que você administre, que você sujeite a terra, que você multiplique, que você governe sobre todas as coisas. Em Gênesis, a palavra de Deus é essa: governe, multiplique, que você possa fazer tudo isso, sujeite a terra. Mas em Apocalipse diz que nós reinaremos com ele. Então não vem com essa historinha de que eu não sirvo para ser líder e Deus errou na sua criação. Ou é você que ainda não se resolveu com a sua personalidade, com os seus problemas, com os seus traumas, para você assumir a posição de Deus para a sua vida. Se faça pronto, se faça pronta. Eu vou falar mais alto. Se faça pronta. Sabe para quê? Não é para liderar na sua empresa, não é para isso, não é para aquilo. Se faça pronta para o que Deus quer fazer na sua vida. Se faça pronto para o que Deus quer fazer na sua história. Porque eu não estou falando aqui só de empreendedorismo, eu não estou falando só do seu sucesso financeiro, da sua casa, da sua empresa. Eu estou falando de ministério, eu estou falando de chamado, eu estou falando de propósito. O propósito de Deus para a sua história é: seja líder. Seja grande, governe, sujeite a terra, multiplique e se prepara. Sai dessa mentalidade rasa e se prepara, porque quando eu voltar, o Senhor está dizendo, quando eu voltar, você vai reinar comigo. Comigo. Preste atenção. Líder maduro, monster, corrige a rota. Líder maduro não procura culpado. Líder maduro não coloca a culpa na pedra do tropeço. O líder maduro entende: a culpa é minha, porque a culpa sempre é do líder. Ano passado, eu vou falar de mim, porque de mim eu posso falar. Ano passado teve hora que eu entrei numa rotação muito torta, muito torta. Aires, ano passado eu entrei em um determinado momento, eu entrei numa rotação de governo empresarial, da empresa. Eu entrei numa rotação na minha liderança muito torta. Isso é muito silencioso, tá, gente? Isso é muito silencioso. Você entra nessa rotação sem você ao menos perceber. Por isso que você tem que ser rodeado de pessoas que sejam capazes de te confrontar. Ai, 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 ai. Você acha que as pessoas que você anda hoje são capazes de olhar nos seus olhos e dizer para você o que você precisa ouvir? Perceba que eu falei o que você precisa, não o que você quer. Você está rodeado de gente hoje que só massageia o seu ego? Ou você está rodeado de gente hoje que, se for preciso, puxar a sua orelha, essa pessoa vai ter a capacidade de puxar? Como é que está a sua roda? Como é que estão a liberdade dos seus amigos de te corrigir, de te reposicionar? Ou você está criando uma rede de relacionamentos que só, o vinha na boca, pega presta atenção, escuta, eu preciso te dizer isso aqui. Ano passado eu estava numa rota de colisão. Júlio, sabe, eu vou honrar duas pessoas aqui, Marcelo Antunes e Júlio. Eu recebo uma ligação, o Júlio estava junto com o Marcelo Antunes lá em Portugal.
Era Portugal, eu acho. Eles pegam o telefone, passam a mão no telefone e me ligam. Rapaz, pensa na tratorada que eu levei nesse telefone. Pensa na corrigida. Eu só sabia chorar nesse telefone. Falei, meu Deus do céu, é isso mesmo. É assim mesmo que eu tô. É assim mesmo que eu tô. Botando culpa em A, culpa em B, culpa em C. Tem culpa pra todo mundo, menos pra mim. Tem culpa pra todo mundo, Julião. Julião, tem responsabilidade pra todo mundo, menos autorresponsabilidade do líder. Aí o Marcelo Antunes olha pra mim junto com o Júlio e fala assim: sabe quem é o líder, irmão? O líder é você, a culpa é sua. Pega a rédea desse negócio e ajusta esse trem pra andar. A culpa é sua, não é dos outros. Bota esse negócio pra andar. Para de confundir as estações e pedala. Irmão, aquilo, mais uma vez, foi uma chave de virada. Aquilo foi uma correção de rota. Vou lá, vou pegar um gancho para você que não estava na conferência. Gabriela, missionária Gabriela Santos, pregou lá. A mensagem não morre. A mensagem, ela não muda. O projeto não muda. O que muda é a estratégia. O que muda é a forma. O que muda é o mensageiro. Então presta atenção. Se não está dando certo do jeito que você está fazendo, a culpa, em primeiro lugar, assuma, ela é sua. Para de dar cabeçada em gente ruim. Para de gastar tempo em gente que não presta. Para de bater a cabeça em martelo se você não tem a capacidade de resolver isso. Presta atenção. A culpa sempre é do líder. Bota a mão no seu coração aí, bota a mão no seu coração. Bota para não ficar sem mão. Bota a mão no coração, bota. Isso, todo mundo botando a mão no coração. Fala assim, ó, fala comigo, repete, eu quero ver sua boca mexendo, hein? Fala comigo assim, a culpa. Não, vocês aqui podem ficar. Tá cheio de gente aqui, monstro, falando. Os meninos tudo com medo de perder a mão. Presta atenção. Fala assim, ó. Vocês não precisam falar, não, tá? Bota. A culpa é minha porque a minha casa tá assim. A culpa é minha porque a minha família tá assim. A culpa é minha porque o meu casamento tá assim. A culpa é minha porque a minha conta bancária está assim. A culpa é minha porque o meu CNPJ está assim. A culpa é minha porque a minha declaração de imposto de renda está assim. A culpa é minha porque as minhas relações com papai e mamãe estão assim. A culpa é minha porque o meu filho está assim. A culpa é minha. Ai, 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 eu vou falar até você entender que a culpa é sua. A culpa é sua porque não rompeu ainda. A culpa é sua porque a empresa não deu certo ainda. A culpa é sua, a culpa é do líder. Quem que é o líder? Você é o líder. Foi para você que Deus deu esse projeto. Então você precisa entender. Se Deus deu o projeto para você, a culpa é sua. Dele não está dando resultado ainda. Mas é porque às vezes a gente não entende. Eu vim aqui fazer com você o que o Júlio e o Antunes fizeram por mim na ligação. Preste atenção, se for preciso, eu vou discar o número do telefone e vou falar. Ó, eu vou ser profético agora, Marcelo Antunes. Alguém vai atender o telefone aí. Alguém bota a mão aí. Eu tô fazendo um ato profético. Alguém vai atender. Alguém vai falar. Alguém começou a entender. Alguém começou a entender. Olha aí, já tem gente colocando o telefone no ouvido, ó. Já tem gente colocando a mão na orelha aí já para atender o telefone. Já tem gente entendendo, eu tô ligando. Quem é que vai atender aí? Isso. Já tem gente entendendo. Já tem gente entendendo. Eu vou falar para você, ó. Vou falar para você do jeitinho que eles falaram comigo, Michel. Você vai anular o propósito de Deus para sua vida. Michel, você está acabando com o propósito de Deus para sua história. Eu vou falar agora com o nome de algumas pessoas. Altair, Marcelo Greco, Perla, Pastor Harrison. Você está acabando com o projeto de Deus para sua vida. Michel, você vai conseguir conviver com o peso de saber que destruiu algo tão poderoso que Deus estava construindo na sua vida e na vida do pastor César? Por falta de posicionamento, por falta de liderança, por colocar a culpa nos outros. Quando é que você vai assumir a autorresponsabilidade? Quando é que você vai levantar? Quando é que você vai entender que você é o líder desse projeto aí? Quando é que você vai entender que foi você quem Deus colocou aí e a culpa é sua se der certo, a culpa é sua se a coisa acontecer, a culpa é sua se der errado.
Então tá na hora de você se levantar. Eu tô falando com alguém aí, quem tá com o telefone? Eu tô falando com alguém que vai entender. Azaf, ei, Roger, a culpa é sua. Aline, vai pra cima, porque quando esse negócio virar, e eu sei que muita gente não acredita. Caroline que tá aí no chat, Ieda que tá digitando aí, a culpa é minha. Grace que digitou a culpa é minha. Grace, eu sei que muita gente não acredita e tem muita gente dizendo que vai dar errado. Tem muita gente que olha e não acredita no potencial. Mas eu quero profetizar, eu vou profetizar sobre a sua vida. A virada que o céu fez na minha história, ele vai fazer na sua. Sabe onde é que foi essa virada? Essa virada, Marcelo Antunes, não foi um milagre que Deus fez no céu, que foi parar na minha mão, não. Essa virada foi uma virada de mentalidade, de entendimento, uma virada de ritmo, uma virada de velocidade, uma virada de ação. Deus vai trazer uma capa, um capacete, que seja uma roupa. Deus vai trazer uma túnica de autorresponsabilidade. Pega na mão aí, segura firme, porque Deus vai te entregar uma chave de autorresponsabilidade. Deus vai te dar visão. Deus vai fazer você parar de colocar a culpa em A, em B, em C. Olha e perceba, a culpa é minha. O propósito Deus entregou para mim e ele não colocou A, B ou C na posição, ele me colocou. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar. Tá na hora de você sair desse ambiente, tá na hora de você começar a sair do ambiente de ruína. Tá na hora de você parar de ficar chateado com o céu. Ah, eu vou dizer, papai, eu vou dizer que eu não sou baú para guardar segredo. O céu manda te dizer, em nome de Jesus, recebe isso aqui. Deus não tem nada a ver com o seu fracasso. O céu não tem nada a ver com a sua falta de ação. Para de ficar chateado com Jesus. Para de ficar chateado com Deus. Para de ficar chateado com o céu. E começa a pedalar. Começa a acordar mais cedo. Já pensou em acordar uma hora antes? Já pensou, bragazão velho? Já pensou em quando der meia-noite, enquanto todo mundo tá dormindo, pegar a folha do papel e planejar o dia seguinte? Planejar as ações. Planejar para quem que você tem que ligar, o que você tem que fazer. Ai, tá descendo uma unção sobre a sua vida, mas não é unção de... Ah, eu quase pequei agora. Não é unção desses profetas bagunçados aí, não. É unção de autorresponsabilidade. É unção de governo. É unção de alguém que vai se levantar para dizer, a culpa é minha se der errado, mas a culpa é minha se der certo. Deus está te ativando hoje para te dizer, chegou a hora de dar certo. Chegou a hora de parar de se chatear e assumir a autorresponsabilidade. E antes de eu passar para o Marcelo Antunes, eu quero incendiar isso aqui. Presta atenção. Vai lá para o versículo 17. Esse versículo 17 aqui é forte demais. Vai para o versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Esse versículo aqui, ele é de dar fogo no parquinho. Porque às vezes, você pode olhar o texto numa visão bem pequenininha assim, ó. Bem pequenininha assim, ó, bem pequenininha. Mas eu quero explodir a sua mente. Você precisa passar a enxergar as coisas com uma lente um pouco maior. Sabe? Pega uma lente maior, pega algo maior, começa a enxergar de uma forma melhor. Porque pobreza aqui nem sempre vai ser dinheiro. Pobreza aqui nem sempre vai ser... Ai, Deus está falando aqui para dar esmola. Pode ser. Esse é uma vertente, é um macro do negócio. Mas começa a enxergar, amplia a sua visão, vai. Se permita, amplia a sua visão. Amplia mais um pouco, amplia mais um pouco. Porque tem gente aqui, Marcelo Antunes, que está pobre de ideia. Tem gente que está pobre de validação. Tem gente que está pobre de visão. Tem gente que está pobre de saúde. Tem gente que está pobre de tanta coisa, tanta coisa. Tem gente que está pobre, ó, de visão. A visão tá curtinha, curtinha, curtinha. Tem gente que está pobre, sabe de quê? De autopercepção. A pessoa não consegue se enxergar. Eu estava pobre de autopercepção. Alguém me ligou e estendeu a mão, me emprestou. Olha o que o texto vai dizer. Volta para o texto. Olha o que o texto vai dizer. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor. Naquela ligação, Júlio, naquela ligação, Marcelo Antunes, vocês estavam emprestando, tratando bem ao pobre de visão, ao pobre de autopercepção, ao pobre de entendimento, ao pobre de ação, algo, direção, visão, estratégia. Você estava investindo, você estava plantando, você estava tratando bem. Para de se afastar, comece a enxergar os tipos de pobreza.
Pobreza nem sempre está falando de dinheiro. Assim como prosperidade, nem sempre. Ribiandorobrocobiandaravassérbia. Às vezes você precisa entender, esticar a sua visão para saber. Prosperidade nem sempre está falando de dinheiro. Dinheiro é só uma vertente. Assim como pobreza nem sempre está falando de dinheiro. De que você é pobre hoje? Porque o texto está dizendo: quem trata bem o pobre, empresta ao Senhor. Então eu preciso que você me entenda, em nome de Jesus Cristo, que você hoje precisa enxergar uma área de pobreza. Você precisa hoje enxergar, tanto em você quanto nos outros. Passa a servir o seu irmão naquilo que ele é pobre. Passa a servir o seu irmão naquilo que ele é necessitado. Passa a enxergar a área de pobreza da vida do seu irmão e estica a mão para ele. Se importa com ele, porque essa é uma estratégia do céu. Monster, generosidade é uma arma poderosa. Generosidade. Eu vou falar o nome de alguém, escuta isso aqui. Júlio, Marcelo Antunes, Tarne de Souza Pierre, Aires, alguém levantou da cadeira, vai perder a bênção. Luísa, pega essa chave. Perla, que botou um foguinho aí, pega essa chave. Generosidade, porque só empresta quem é generoso, só se importa com o outro que é generoso. Generosidade é uma arma de prosperidade, Marcelo Greco. Por quê, pastor Michel? Por quê, pastor Michel? Adriano Sena, generosidade é uma arma poderosa de multiplicação de prosperidade. Porque o texto está dizendo: quem trata bem, quem é generoso, quem cuida do pobre, empresta ao Senhor. Empresta para quem? Alguém pode digitar aí para quem que empresta? Eu empresto para o banco, eu empresto para o Santander, eu empresto para minha irmã, eu empresto para o meu pai, eu empresto lá para o Itaú. Ei, empresta para quem? Empresta ao Senhor. Aí, alguém entendeu? Alguém digitou ao Senhor. É ao Senhor que empresta. Imagina só, o banco, quando você empresta lá para fazer um investimento, é 0,5%, é 1%, é 1,3%. Alguns vão lá, 1,6%, 1,5%. Ai, meu irmão, é uma generosidade tão limitada, porque aqui você está emprestando ao Senhor. Ao Senhor. É o Senhor que é dono do banco, é o Senhor que é dono do Santander, do Itaú. Deus que é dono dos bancos, Deus é dono da terra, Deus é dono do sistema, Deus é dono da rede social, do Instagram. Pastor Harrison, é Deus que é dono da Meta, viu? É Deus que é dono do Google, Deus que é dono do YouTube, do Facebook. É Deus que é dono, você não está entendendo. O homem pode até tentar dizer que é dono, mas é Deus que é dono do algoritmo. Quando ele faz assim, o algoritmo muda para seu favor. Mas para quê? Para abençoar quem emprestou, quem foi generoso com o pobre. Olha como é que o texto termina. E ele te recompensará. É uma garantia. Eu não sei se você está entendendo. É uma garantia. Para de olhar a pobreza simplesmente com aquele que está na esquina. Ajuda ele também. Mas você pode pensar assim: ai, eu tenho tão pouco para estar ofertando na vida do pobre. Para de pensar assim. Dentro de você tem uma área de riqueza que o seu irmão não tem. Basta enxergar qual é a área de pobreza das pessoas que estão à sua volta, porque o céu está te dando duas oportunidades. Primeira, de ser referência naquilo que o Senhor fez na sua vida, de te levantar como autoridade e referência. Segunda, de investir, de cuidar, de ter zelo, de se importar com essas pessoas, porque quando você cuidar dela, o céu vai entender que você está emprestando, mas não é para ela, é para o Senhor, emprestando o seu tempo, investindo o seu tempo, e o texto é uma garantia dizendo: eu vou te recompensar. Ou seja, cuidar dos vulneráveis, cuidar dos pobres, não é filantropia. Você pode pensar que é. Escute, a Bíblia nos ensina, pastor Harrison, cuidar do vulnerável e do pobre não é filantropia, é investir com garantia. Você investe com garantia do céu. É investimento com garantia do reino. Então, em nome de Jesus Cristo, para de investir em A, B, C. Passa a entender que Deus colocou dentro de você a capacidade de mudar a vida de alguém. E por isso você precisa começar a cuidar de alguém. Por isso você precisa, no ambiente que você está, não permita que o inimigo anule a sua mente dizendo: ai, mas eu não consigo ajudar ninguém. Eu não consigo. Ei, Deus fez algo na sua vida. Você está anulando os milagres que você já viveu. Você está anulando a história até aqui. Não é possível. Você tem o quê? 30, 35? Essa cara de marmanjo aí. Deus não fez nada na sua história ainda? Eu tenho certeza que em alguma coisa você é bom, hein?
Em alguma coisa o céu já mudou na sua história. Tá na hora de você começar a falar disso aí. Tá na hora de você começar a entender que Deus te fez autoridade nisso aí. Porque quando você passar a cuidar de pessoas que saíram, que estão de onde você saiu, quando você passar a cuidar, a zelar de pessoas que estão aonde Deus já te tirou, Deus vai entender que você está emprestando. Emprestando para Ele é garantia. Deus, anota isso aí. Anota isso aí, porque essa é pesada, viu? Essa é forte. Marcelo Antunes, abre seu microfone aí e já pega essa bola no peito, joga pro gol. Deus, ele reembolsa justiça com favor. Eu vou soltar um pouco. Deus, ele reembolsa, Marcelo Greco, justiça, ações de justiça, com favor e graça. O que é favor e graça, pastor Michel? Favor é quando o céu te entrega a favor do céu e dos homens. Favor de Deus e favor dos homens. É quando as pessoas olham para você e elas pensam assim, é um sentimento que elas têm. Nossa, eu queria tanto ajudar essa pessoa. O que eu preciso fazer para ajudar esse cara? Sabe, é quando Neemias chega diante do rei e o rei fala, o que você quer? É favor. As pessoas vão enxergar favor em você. Graça. É quando você chega no ambiente e fala: Meu Deus, eu não conheço esse cara, mas eu quero ele perto. Eu sinto que eu preciso dar acesso para ele. Isso é graça. Você precisa entender. O céu recompensa ações de justiça com graça e favor. Marcelo Antunes, toma que é sua. Pastor Michel, as pessoas podem não estar entendendo nada, mas vão começar a entender tudo. Vão começar a entender tudo agora. Do tipo, que coisa maluca é essa que esses caras estão fazendo? Começaram com palavra profética, agora vem com uma palavra de ativação. E o que isso tem a ver com Provérbios 19, 20? Tem tudo a ver com Provérbios 19, 20. E você vai entender daqui a pouco. Daqui bem pouco tempo você vai entender o que vai acontecer. Porém, eu quero dizer o seguinte: sabe qual que é a coisa? Eu falei isso lá na conferência do ano do nascimento. Para mim, a coisa mais linda disso tudo aqui, gente, é que tem nada combinado. Eu não sabia o que o pastor Michel ia falar, pedi esboço para ele, nada, 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 nada. Eu nunca peço nada, ele me pede nada. E aqui a gente chega aqui e Deus começa a trazer direcionamentos. Pastor Michel, olha que loucura. Você falou da questão da ligação que eu e o Júlio fizemos para você, né? E eu falei o seguinte, eu comecei falando aqui que os grandes líderes precisam amar a correção. O texto está falando o tempo inteiro aqui de amar a correção. Se você não amar, se você não tivesse amado aquela correção, você teria quebrado a tua cara. Você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Essas pessoas aqui não estariam te conhecendo. O projeto de Deus na sua vida poderia estar sendo interrompido e outras pessoas que deveriam receber da parte de Deus o que vem através do que ele vai gerar dentro de você não estariam recebendo. Só que você começou a falar uma coisa. Você começou a falar de pobreza. E aí, né, você falou do texto de Provérbios, você começou a falar da pobreza, e você falou de vários níveis de pobreza. Vários níveis de pobreza. Aí, quando você foi falando de vários níveis de pobreza, me fez lembrar de um versículo, Pastor Michel. Aí agora o pessoal vai começar a entender. Só que esse versículo, daqui a pouco eu vou para esse versículo, mas esse versículo é uma recomendação de Jesus. É Jesus recomendando, não é profeta Michel, não é Marcelo Antunes, não é pastor César, não é apóstolo Paulo, não, é Jesus recomendando. Jesus recomendando. Aí Jesus vai dar uma recomendação para uma igreja. Aí, lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Só que a igreja de Laodiceia, eu quero só trazer um contexto para vocês aqui, tá? De que era o contexto da igreja de Laodiceia? Primeiro que essa igreja de Laodiceia era uma igreja que o que prevalecia era a opinião do povo. O que prevalecia na igreja de Laodiceia era a opinião do povo. E por que que essa igreja ela era essa cidade? Como que essa cidade era reconhecida, Pastor Michel? Ela era reconhecida por três coisas. Ela era um grande centro financeiro na época, então ela produzia muita riqueza, tinha muita riqueza, dinheiro nela. Era uma das mais ricas daquela época, porque ela tinha esse centro. Além disso, ela era muito reconhecida pela indústria têxtil, aonde ela produzia roupas, lãs finas, então roupas caríssimas e também, olha que loucura, por isso que na Bíblia não tem nada que é por acaso. E ela também era reconhecida, porque lá ela era muito famosa porque tinha uma escola de medicina que era especializada em produzir o quê? Colírio oftálmico, colírio para os olhos. Aí, olha o que que o texto vai dizer. Eu vou ler o texto para você. Apocalipse capítulo 3, verso 14 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Eis
o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui você está vendo, é Jesus que está falando. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Meu Deus do céu, não. Ô, pastor Michel, aqui eu já vou começar com um tapa na cara. Por isso que eu amo a inteligência vivencial. Sabe o que uma pessoa falou para mim ontem? Murro, mas murro no peito. Ela falou assim: Antônio, sabe qual que é o problema do frio? Quer dizer, do morno? O morno não é o frio que ficou quente, era o quente que se tornou morno. Então, o problema do morno não é que ele estava frio e ele está esquentando, era o que era quente e está esfriando. Então ele está dizendo assim: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera tu fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pois dizes, aqui começa a canelada, pois dizes. Olha o que esse povo de Laodiceia dizia. Lembrando, era um centro financeiro, indústria têxtil de lãs caríssimas e finíssimas e uma escola de medicina que produzia colírio para os olhos. Aí está dizendo: pois tu dizes, sou rico, abastado e de nada tenho falta, e nem sabes que és um. Olha Jesus falando, hein? E nem sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Jesus bateu nas três coisas que aquela cidade produzia. Não é o seu ouro, é o meu ouro. Não são as suas vestes, são as minhas vestes brancas. E não é o seu colírio da terra, é o colírio do céu para você enxergar o que é a verdadeira riqueza do reino. Então, quando o pastor Michel falou isso, me fez lembrar do texto de Apocalipse. Então, você precisa compreender o seguinte: é necessário você comprar colírio para os seus olhos, para que você elimine da sua vida essa pobreza das realidades que você tem enxergado, das lentes que reproduzem a sua mentalidade. E agora o povo vai entender melhor, pastor, por que a gente veio nessa dinâmica e nem eu estava entendendo isso. Porém, é o seguinte, você que leu Provérbios 19 e 20, né, ou acompanhou com atenção a leitura do pastor Michel, você percebeu o seguinte: olha a loucura. Provérbios 19 e 20 fala sobre integridade, fala sobre os paradoxos, tá, gente? Fala sobre integridade, fala sobre insensatez. Fala que os ricos têm amigos, mas que os mentirosos não sairão livres. Ele fala que o pobre vai ser desprezado. Ele fala da sabedoria e do entendimento. Ele fala sobre você. Ele fala sobre a preguiça. Ele fala sobre a fidelidade. Ele fala da justiça. Ele fala do legado. Ele fala sobre evitar falar demais. E ele vai falando muitas coisas. Ele fala sobre ignorar as ofensas. Ele fala sobre o filho tolo, que é a vergonha do pai. Ele fala da esposa briguenta. Ele fala do pobre, aquele que empresta ao pobre, empresta ao Senhor. E ele vai falando de muitas coisas. Parece tudo tão desconexo. É muito desconexo. Porque não, é muito desconexo. Qual que é o sentido disso tudo? Aí você tem que entender, existem camadas de análise desse texto. A primeira camada é uma camada literária. Porque essa camada literária, ela faz o seguinte: qual que é o objetivo desse provérbio, tá? Do 19 do 20? É como se ele fosse parábolas curtas para gerar o quê? Comparação. E como se cada versículo fosse uma cápsula de sabedoria. Pastor Michel, cada versículo é uma cápsula de sabedoria. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode pegar um único versículo de Provérbios 19 e meditar naquele versículo e fazer ele se tornar realidade na sua vida. Depois você pega um segundo versículo, medita nele e faz ele se tornar realidade na sua vida. Você pega o terceiro, medita nele e faz ele se tornar a realidade na sua vida. Mas o que acontece? Você vai lendo ele e você acha que cada um deles não se conversam. Porém, como que o judaísmo ele enxerga isso? Ele enxerga isso como pequenas centelhas autônomas, que são projetadas para acender uma parte da sua consciência. Então essas centelhas vão acendendo partes da minha consciência. Elas fazem com que ela fosse uma metáfora. Isso aqui é uma metáfora, Pastor Michel.
A metáfora é como se fossem joias soltas. Joias soltas. Por isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Isso aqui são cápsulas, são joias que estão soltas. Mas quando você pega isso e monta um colar, ele revela um padrão de simetria, de beleza e ritmo na vida das pessoas. E ele é também, em uma segunda camada, na camada espiritual, ele vai falar sobre algo que nós precisamos muito, muito, muito no dia de hoje. Está nos testando. A estrutura do texto, ela nos testa, sabe para quê? Para nossa escuta interior, que é o que muda a sua vida. É o seu diálogo interno que muda a sua vida. É o internalizar. O pastor Michel, naquela ligação, só conseguiu mudar, sabe por quê? Porque ele ativou a escuta interior dele. E ele abriu mão do ego, abriu mão da vaidade, abriu mão da razão. E por isso ele conseguiu colocar em prática. E virou completamente a chave, ao ponto de hoje eu poder aqui chegar na frente de mais de 70 pessoas e falar. Michael Fernandes, parabéns, porque você recebeu a correção, porque você amou a correção, porque você não tem vergonha da correção e porque você entendeu que vulnerabilidade é cura. Todas as vezes que você é vulnerável, você cura alguém. Tem pessoas aqui que têm histórias que poderiam ativar destinos proféticos. Eu não vou falar o nome aqui, gente, eu tô falando muito sério. Eu só não vou falar aqui para que você não se sinta constrangida. É mulher. Tem uma mulher aqui, Pastor Michel, que o fato dela não querer revelar aquilo que é o ministério que Deus vem gerando na vida dela, de se tornar vulnerável, tem impedido que a cura chegue na vida de centenas de milhares de mulheres. Vulnerabilidade é cura. Então, esse provérbio, ele vem nesse sentido de fazer com que nós possamos, de fato, assumir esse diálogo interno, ativar a nossa escuta interior. E aquilo que desordenado, que parece ser caos, Pastor Michel, não é caos, sabe? Calça, por quê? Porque um verso de Provérbios, ele fere o orgulho. Porém, o segundo verso cura a emoção. Um desperta o discernimento, o outro treina a escuta espiritual. Então, por isso que, apesar de parecer desordenado, não tem nada de desordenado, porque são centelhas dispersas que são fragmentadas, mas quando você reúne essas luzes, você restaura a unidade perdida. Que Deus abençoe, Pastor Michel. Como diria o profeta, só até aqui. Meu Deus do céu. Quanta profundidade, né, gente? Eu, eu, eu já ia terminar isso aqui, mas eu senti, mostra, de trazer um último versículo. Eu vou ser muito rápido nesse último versículo. Capítulo 20, versículo 3, vai dizer assim, ó: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. É uma honra dar fim a contendas. Vou repetir para você entender. Você precisa dar fim a contendas, porque vai ser um tempo de honra na sua vida. Você precisa ser honrada. Mas você precisa entender, sabe? Eu vejo pessoas que entram numa relação, tem problema com A. Aí, quando fala de outro lugar, tem problema com B. Aí olha para lá, tem problema com C. Aí tem três, quatro, cinco pessoas que têm problema com ela, mas ela sempre vai entender que o problema são as pessoas. Ela não tem capacidade de entender que o problema às vezes é ela. O ambiente que tá tem problema. As relações não duram muito, sempre arruma problema. Tá na hora de você entender que às vezes o problema não são os outros, é você. Você que às vezes é chato. Você precisa entender isso às vezes, é sério. Você às vezes precisa entender que você precisa mudar.
Você precisa entender que às vezes você tá dando uma de insuportável. Ninguém consegue ficar perto de você. Ué. As relações não duram muito tempo. Se tornou insuportável te aturar, ficar perto. Eu preciso te dizer, isso não é pra te matar, é pra te curar. Você precisa começar a resolver essas contendas. Quantas contendas você tem? Quantas pessoas têm contendas com você? Não, mas são elas que têm comigo. É, o maior sempre procura o menor, tá certinho? Ou você vai procurar e vai ser o maior, ou você vai manter essa posição de ela que tem problema comigo. Pastor César usa muito esse exemplo. Foi Deus quem desceu para procurar Adão, não foi Adão que subiu para procurar Deus. O maior sempre procura o menor. Para terminar nessa chave, eu preciso que você entenda. Você precisa aprender a escolher as guerras que você vai entrar. Você precisa aprender a escolher, sabe? Para de entrar em guerra desnecessária. Para de entrar em contenda desnecessária. Fica se envolvendo em discussão em rede social. Se envolvendo em briga por política. Fica se envolvendo em conversinha. Sabe o que está tirando de você? Energia para fazer o que precisa ser feito. Distração. Para de entrar em briga errada. E isso não é só para contenda, não, tá? Não é só para contenda, não. É porque às vezes, quando chega alguém perto de você e fala, amiga, minha vida tá tão difícil. Aí você fala, amiga, eu vou entrar em jejum por você. Nós vamos entrar em oração nas madrugadas. Nós vamos morar aqui uma semana, 3 da manhã. Mas engraçado, pela sua mãe você não ora. Pelo seu filho você não faz isso. Quem dirá pelo seu marido? Será que você está escolhendo as guerras certas? Será que você tem escolhido as guerras que você vai entrar? Ou a guerra que está chegando em você, você está participando dela? Porque guerra tem consequência. Então está na hora de você escolher. Porque a sua energia não é infinita. Você precisa entender que a sua energia diária, ela precisa ser preservada, investida com coisa certa. Gasta ela com coisa, sabe, direcionada, com coisa que vai te gerar resultado. Evita guerra desnecessária. Nem toda briga merece o seu tempo. Nem toda conversa merece seu ouvido. E pode ser de amigo, tá? Pode ser de amigo. Amigo que é amigo não vai impor coisa sobre você, não, tá? Amigo que é amigo, você pode dizer não pra ele que ele vai entender. E às vezes ele precisa ouvir um não, tá? Irmão, vou entrar nessa guerra sua aí não, porque essa guerrinha aí que você arrumou, ela é sua. É um problema seu, do seu caráter, do seu problema. Então, enfrente essa guerra sozinho. Eu vou orar por você, pra Deus te abençoar, viu? Tá? Entra nela sozinha. Isso é amizade, tá? A sua honra, presta atenção. Regiane, Caroline, Christian, que tá aí no chat. A sua honra, ela está, Perla, a sua honra está em escolher com sabedoria as batalhas que movem o propósito de Deus na sua vida. Não escolher batalhas que movem o seu ego. Escolher as batalhas que movem o propósito de Deus para a sua vida. Para terminar e passar para o Antunes trazer as considerações finais para a gente fechar essa live, eu quero te dar uma chave. Quer ser prioridade para Deus, sim ou não? Quem quer ser prioridade para Deus? Levanta sua mão. Você falar assim, ó, eu tenho um telefone, todos os telefones são branquinhos. Tem um telefone que Deus tem lá na mesa dele que é um vermelho, é o da emergência. Só quem é prioridade para ele, toca nele ali. Quem quer o telefone desse número vermelho aí? Quem não levantou a mão não quer? Ou já tem? Pega essa chave. Quer ser prioridade para Deus? Para de investir nas suas prioridades e começa a perguntar para ele o que é prioridade para ele. Para de parar de para de pensar, Deus,
Me envolve nas tuas, se envolva nas minhas prioridades. Deus, olha, a minha prioridade é essa, o meu sonho é esse. Não, 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 não. Passa a perguntar para ele. Acorda de manhã cedo e passa a perguntar para ele. Aline Duarte, Mauro Fonseca, quem mais tá por aí? Deixa eu ver. Julião tomando essa água aí. Matheus Aires, pergunta para ele assim, ó. Luísa, pergunta para ele de manhã cedinho, Deus. Revela para mim qual que é a tua prioridade, não para minha vida, para a terra. Pastor Harrison, qual que é a tua prioridade, Deus, para Goiânia nesse dia? Qual que é a tua prioridade para os meus amigos nesse dia? Qual é a tua prioridade? Liene, qual que é a tua prioridade, Deus? Revela para mim. Me permita me envolver e me mover dentro daquilo que é prioridade para o Senhor. Quando essa oração bate no céu, o céu entende que a prioridade dele encontrou um caminho para a terra. Você. E aí você passa a ser prioridade para o céu. Pegou essa chave? Mostra, é contigo. Pastor Michel é forte, hein, pastor? É forte. Glória a Deus. Eu quero agradecer a cada um de vocês, tá, gente, pelo tempo aí, pela paciência, o investimento que vocês estão fazendo na vida espiritual de vocês. Eu sei que Deus tem muito para realizar. O César, Pastor César, ele fala uma coisa que eu entendi isso como uma realidade. Ele diz que todas as vezes que um assunto chega na mesa é porque Deus quer falar com alguém. Então, se você está aqui nessa live hoje, não é por acaso. Se você está aqui, não é por acaso. E Deus está no controle, no governo de todas as coisas. Amanhã, o pastor César volta, né? Porque ele estava na viagem, mas amanhã eu tenho praticamente certeza que ele que vai fazer essa live. Mas eu sei que a sua expectativa é de estar aqui para ouvi-lo, né? Porque vocês fazem parte da comunidade, são todos seguidores dele. Mas Deus, às vezes, ele muda a rota, porque ele quer falar de uma forma diferente com um grupo de pessoas. E eu acho que é isso que nos move, entender que nós estamos na direção, né? Como diria o Valber, é entender que a gente está na frequência do céu. Então, essa é a frequência que precisa estar na nossa vida. Então, eu quero dizer para você, não vou estender mais, porque até falei isso lá na conferência. Sabe qual que é o grande desafio às vezes? É a gente não estragar aquilo que Deus fez. Então, eu corro um grande risco de começar a falar aqui e começar a estragar o que Deus já fez aqui hoje. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que vocês possam ser prósperos. Aonde vocês colocarem as mãos, que venha prosperar. Aonde vocês pisarem, que o Senhor lhes dê por herança. Que vocês possam viver aquilo que a palavra de Deus diz. Bendito serei na cidade, bendito eu serei no campo. Bendito eu serei em todas as coisas, e aonde eu estiver, eu estarei por cima e não estarei por baixo. E eu emprestarei a muitos e não tomarei emprestado. Porque o Senhor é teu pastor e nada te faltará. É Ele que peleja as tuas batalhas, as tuas guerras. Ele não perdeu o controle da sua vida. A Bíblia diz que se eu faço uma cama lá no mais alto céu, lá tu estás. Se eu também faço uma cama no mais profundo abismo, lá também tu estarás. Para onde irei e para onde me esconderei da tua face? Ele te viu. Deus te viu, ele te enxergou e conhece as necessidades do seu coração. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa. Que Deus te abençoe grandemente. Tenham uma noite abençoada e até amanhã. Deus abençoe, gente. Deus abençoe e até amanhã às 18 horas.